Então, vamos lá. Mais uma vez, olha que hoje nós estamos no dia o quê? Dia 10, né? 10 de agosto, quarta-feira, e vamos dar, então, seguimento ao nosso estudo do ESD, do Sistema Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje vai ser, aí, como eu falei antes, vai ser os elementos gerais do universo. Quais são? Alguém lembra da semana passada? Quais que são os dois elementos do universo? Não precisa dizer, nós vamos repetir. Nós vamos passar de novo em cima aqui. Nós vamos perder todo esse... perder não, esse módulo aqui, que é as muitas moradas, né? Pluralidade dos mundos habitados. E a gente já tem que estar, como espírita, tem que já estar acostumado com isso. Vocês viram que, eu não me lembro o local que foi aí, no noticiário, abriu um buraco redondinho, com mais de 200 e poucos metros de profundidade. Vocês viram isso na internet? Aí, no deserto do Atacama. Hã? No deserto do Atacama, no Chile. Isso, no Chile. Quer dizer, o que será que fez aquilo tão bonitinho, né? De uma precisão redondinho, está assim, muito bem feitinho, né? Então, a gente vai pensando, vamos deixar as coisas. Bom, então vamos fazer a nossa prece de abertura, nossa prece nem de abertura, é uma prece de agradecimento. Agradecimentos por termos chegado até esse momento, transcorrido esse período de uma semana até a volta do estudo de hoje, e que possamos, com a nossa boa vontade, tirarmos o máximo de proveito dessa lição que consta na apostila do ESD, tomo 1, com muitos detalhes para nosso entendimento, porque não basta somente ser espírita, temos que saber aonde estamos, do que é constituído esse universo, para nós entendermos a profundidade do tema. Então, vamos pedir que os bons espíritos, nossos anjos de guarda, em nome de Jesus, abençoe a todos nós e que nós possamos também, a partir de hoje, como sempre, fazer a nossa parte. Amar o nosso próximo como a nós mesmos e o Pai, sobretudo. Que assim seja. Vamos aqui. A coisa tá lenta, viu? Um tantinho e pronto, agora foi. Ela continua aqui como tentando fazer o possível aí. Vamos ver se, por enquanto, não estiver nem truncando a voz e a imagem, nós vamos seguindo bem. Bom, está aí, como já sempre eu falo, Jesus está aí batendo na nossa porta, querendo somente que nós prestemos atenção no que ele deixou de novo na mensagem do Consolador Prometido. Então, vamos lá. Olha aí como é interessante essa frase de Emmanuel, está no livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico, e o Emmanuel diz assim, olha, o bom orientador deve saber amparar, esperar e repetir, porque essa é uma metodologia de ensino. Amparar, ou seja, receber todas as pessoas em qualquer grau que ela tenha de conhecimento e esperar que ela progrida. E nisso vamos repetir o que for necessário. Ninguém realmente sabe ensinar se não souber repetir a lição. É muito importante, né? Uma coisa que o Emmanuel, do lado do Chico, eles compuseram uma obra enorme e também esperando que os espíritas repetissem a lição, estudassem constantemente, não ficasse somente numa leitura. Mas vamos lá, aqui. Olha, eu tenho essa dica aqui de 2 livros. Bom, eu tenho essa dica aqui de 2 livros muito importante, que são o Livro dos Fluidos.
Nós falamos da última aula do fluido cósmico universal, né? E está aí, olha, o livro dos fluidos, a psicofonia, né? Porque o João Berbel, ele faz a psicofonia, ele não faz psicografia, ele vai falando, o espírito, de uma maneira, ele deixa, vamos dizer assim, a questão da mediunidade e o espírito vai ditando, né? E aí, normalmente, às vezes, outras pessoas vão fazendo. Então, esse livro aqui é um dos melhores livros que tem. E o Eurípides Krull, também aí está Deus, Espírito e Universo. O Espiritismo e os desafios do século XXI. Esses dois são clássicos, né? Clássicos. Ele, logicamente, depois ao terminar, eu já vou postar a aula também lá no YouTube. Aí, talvez, se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida maior, vocês, logicamente, procurem aqui que já vão ter ideia. Então, nós vamos hoje aqui, olha, estamos aí dando sempre aquela frisada no módulo. O módulo é a pluralidade dos mundos habitados, e o objetivo geral deste módulo é possibilitar conhecimento a respeito da existência, da formação e das diversas categorias de mundos habitados. Todo o tema vai estar baseado nesse conhecimento, para nós passarmos, né, a respeito dessa formação de diversas categorias de mundos habitados. E nós vamos ter aí hoje o roteiro 2, os elementos gerais do universo. Ó, gravem, isso aqui também é importante na questão, é básico no Espiritismo, como está aqui, olha. Elementos gerais do universo são dois: matéria e espírito. É disso que é constituído os universos. Tá? Então, está aqui, olha. Albert Einstein está aí. Ó. O materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. Então, olha aí. O materialismo não sobreviveu porque ele não consegue explicar, além do que a gente já conhece, que é o efeito da matéria, colocar em fórmulas, tudo como ele está colocando ali. Mas ele fica sem apoio, né? Sem uma questão espiritual. Até os médicos também, estudando só a parte material da medicina, não chegam a entender certas coisas. Agora nós estamos tendo aí, agora não, faz muito tempo, a AME, Associação Médica Espírita, em que lá vários médicos estão conseguindo entender os livros do André Luiz, Evolução em Dois Mundos e assim outros. Tá? Então, olha que importante. Bom, o objetivo, agora sim, desse item, né, desse roteiro, é explicar matéria e espírita à luz do entendimento espírita. Tá? Então, sobre sempre a doutrina espírita vai tratar, sempre que nós formos fazer uma pesquisa no Google sobre determinado tema, colocamos o tema e colocamos na visão espírita. Que aí nós vamos ter essa frase no final, aí, né? Na visão espírita, nós vamos ter já uma explicação bem pontuais sobre o assunto. Então, lá, colocar lá a questão do homossexualismo. Então, coloca lá homossexualismo na visão espírita. E aí nós vamos ter várias e várias explicações, já fica um filtro para a pesquisa ficar mais rápida, né? Então, está aí, ó, os elementos gerais do espiritismo, conhecimento do princípio das coisas. Isso está no livro dos Espíritos. Olha como as obras elas vão se encadeando e o curso também vai colocando, né? Então, nós estamos aí no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos Elementos Gerais do Universo, em que, nessa parte, para o Wesley é trazida essa sequência. Bom, então está aqui, olha, a pergunta número 17 do Livro dos Espíritos, fica assim, olha. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O espírita tem que gravar essa resposta,
que já deve... Essa pergunta é uma das perguntas mais lidas, porque todo mundo, quando começa a estudar, compra o Livro dos Espíritos e ele vai indo. Pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, e depois já está cansado. Aí já põe lá o livro na estante, deixa quieto. Depois, não, agora eu vou começar de novo. Aí ele vai lá e lê de novo. Então, essa aqui eu já li umas 3 ou 4 vezes, né? Dependendo da sequência. Olha aí a resposta. Deus, não tente mais que isso, hein? Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Acabou. E eu fico muito assim, vocês também vão entendendo aí, que às vezes tem pessoas espíritas também que quer explicar as coisas, que nem para o Allan Kardec, nem na formação da obra, da doutrina espírita, não foi colocado. Não, olha aí, ó, o Kardec perguntou, olha, é o seguinte, é dado para nós conhecer o princípio das coisas? Não, por quê? Falta conhecimento nosso. Nós não temos um cabedal de conhecimento para entender. Agora que nós estamos tendo princípios, como acho que eu comentei na última aula, também da física quântica, e que para nós entender o princípio das coisas, será necessário entender de física quântica, mecânica quântica, e tem mais ainda que vai aparecendo daqui para frente. Não pense que, não, então agora a física quântica é o ponto final. Não, não é não, vai ter mais coisa. Olha aí a 18, a sequência das perguntas, vem colocando assim, olha, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Alguém arrisca responder aí ou não? Eu acho que sim. Então, vamos ver. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Olha, essa frase aqui, ó, eu sempre vou pontuando, que está assim, ó, o véu se levanta aos seus olhos. Sobre qual condição? Está vendo? O véu se levanta. Então, depende de nós mesmos, porque ele vai falar à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, nessa questão dessa pergunta, ela diz assim, olha, a revelação, se nós colocarmos dessa maneira, está com nós mesmos. Então, nós vamos tirar aquela coisa que, né, também foi dita lá para o Paulo de Tarso, né? E quando ele começou a enxergar, foi dada uma visão dessa maneira, que caía as cascas, né, dos olhos deles, escamas, né, dos olhos deles. As escamas que nós temos nos nossos olhos, na nossa mente, em tudo nós. Então, à medida que nós vamos estudando, a resposta aqui, ó, mas tem a condicional é essa, à medida que ele se depura. Isso nós só vamos se depurar estudando. Tudo. Agora, às vezes, eu brinco, né, com a situação. Eu falo assim, mas eu normalmente já fiz isso, né? Hoje já não. Hoje eu prefiro um bom livro, escutar boas palestras, ao invés de ficar, às vezes, assistindo aí uma novela, que aí que você pegar um capítulo de uma novela, você vai querer ver até o fim. Lá, são não sei quantos capítulos, que você fica lá 1h30 ali, não perdendo tempo, mas não ganhando tempo de nada, instrução nenhuma. Então, é isso que aqui que é interessante. Quando nós se depurarmos, aí nós temos que fazer uma análise. Será que eu estou me depurando? Até onde? Que nível eu cheguei? Vamos colocar aqui mais aqui 92 perguntas, nós vamos chegar na escala espírita. Em que parte da escala espírita nós estamos? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Olha aí. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí eu acho que agora que vai a sua resposta aí. Ó. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Deus nos deu, mas se a gente já começar hoje a entender como foi o processo que Deus
colocou em nós que o nosso progresso vai ser paulatino, através de várias encarnações, nós vamos aprendendo. 70, 80, 90 anos, aí uma encarnação não é nada na linha do tempo, e que isso vai depurando nós. Agora, o que nós não podemos, veja aí, eu escutei uma notícia hoje que eu falei, não, eu não vou acreditar mais nisso, não sei o que tem. Vai ter um campeonato dos terraplanistas. Eu não sei o que o homem está fazendo, tem gente brincando com as coisas, né? Eu acho que as pessoas que estão nesse ponto aí, olha, aí está aqui, ó, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento. Olha, pensar que a Terra era plana lá em 1500 era uma coisa. Por isso que vocês vão ver Cristóvão Colombo, que já tinha a ideia que a Terra não era plana, e é uma coisa simples, porque ele ia navegando, navegando, e a costa ia sumindo. Como assim? Se for tudo plano, você vai continuar enxergando a costa. Você pode ficar distante, mas você vai trepar lá no ponto mais alto do navio, você vai ver a costa do país, da onde ele está, ali, daquele trecho. Então, por isso que ele queria dinheiro para fazer o quê? Para ele levar pessoas para o outro lado, que era caríssimo naquela época, ainda hoje a passagem aérea é cara. Né? Então, o que ele fez? Ele falou, preciso colocar esse negócio aí, preciso de patrocinador. Aí ele levou lá, deu aquela, se eu colocar esse ovo em pé, vocês me dão din-din para mim levar, formar minha equipe, esse cara é louco. Mas olha como o nosso querido inventor dos aviões também, né? Não sei se vocês sabem, é o mesmo espírito. De Colombo, que foi quem? Alberto Santos Dumont. Então, ele já sabia, ele tinha estudado o ovo, ele sabia que o ovo, numa das extremidades, tinha uma bolha de ar. Então, ele viu que se naquela bolha de ar, fora aquela camada que tem em volta, que parece o perispírito, o perisperma, né? Aquela camada branca em volta ali do ovo, cru, né? Ali quando está cru, ele chegou ali, bateu muitas vezes e falou, não, agora aqui não quebra. Ele falou e colocou de pé. É assim que faz. A ciência, o estudo, a insistência, a pesquisa. Mas, mesmo assim, tem limites, porque, mesmo estudando tudo isso, nós não estamos ainda hoje conhecedor de tudo. Vamos indo aqui. Ó. Essa pergunta nós vimos na outra vez, também na outra aula, aqui. Há, então, dois elementos gerais no universo. A matéria e o espírito. Kardec agora aqui já chega, vamos dizer assim, com a imponência, né, na presença aí das perguntas, a pergunta 27, que todas essas perguntas aqui, até a 75, pertencem ao livro A Gênese. Na composição do Livro dos Espíritos, as 4 partes são formadas de 4 livros. Por isso que a gente pode dizer que assim, não estaria errado falar que realmente a doutrina são 4 livros. Mas eu vou falar aqui, que não sei se eu falei para o Rafael, pelo amor, como dizia um narrador de futebol, pelo amor do Silvio Luiz, né? Pelo amor dos meus filhinhos, não me fale Pentateuco. O Pentateuco espírita. Meu Deus do céu, aí a gente vai, até tolera, né? Assim, você fala, bom, esse aí não está lá graduado, né? Como falei na pergunta anterior, ele está um pouquinho além da coisa, né? Nada, são 5 livros, mas na realidade mesmo são 4. Então, o Livro dos Espíritos ele foi fatiando, cada um fez um avant-première dos 4. Então, essas perguntas até a 27, até a 75, pertencem ao livro A Gênese. Então, ele coloca aqui, pelo que ele já tinha estudado, né? Há, então, 2 elementos? Sim, e, acima de tudo, Deus. Então, não adianta nada ter matéria e espírito, porque quem criou? Deus, que é um incriável, pelo menos até onde nós podemos falar isso hoje. Por isso que João, quando perguntado foi sobre quem era Deus, ele virou simplesmente e falou, olha, por tudo que é o máximo que eu conheço nesses meus quase 90 anos de vida, vivendo para ele, eu posso dizer que Deus é amor. Só isso. Então, está aqui. Ó. Sim, e acima de tudo, do espírito da matéria, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na religião católica, né, da época, quando começou, muita política, como sempre, muita política. Vocês lerem a história do cristianismo, né, e nós pegarmos aí os livros da história do cristianismo, nós vamos ver que foi cheia de política até Constantino decretar, concílio de Nicéia, e toda aquela história que é muito bom a gente conhecer, saber do nosso passado, né? Porque a gente vê no passado, a gente vê que, nossa, não melhoramos nada, hein? Estamos doidinhos ainda, a mesma coisa. Então, nós vamos ver que lá no ano 325, no concílio, tudo foi política, tudo foi montado, os livros foram enxertados, era uma confusão geral, né? E aí eles criaram a Santíssima Trindade, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai seria Deus, né? O Filho seria a matéria e o Espírito Santo é o Espírito. É esses três, a Santíssima Trindade. Que daqui, como eles não tinham muita, por volta aí dos anos 300, né? Não tinha 300 e 400, não tinha muita inteligência para isso e tudo mais, eles colocaram dessa maneira, sempre com o intuito de deixar as pessoas pendentes sempre a ser mandadas pelas religiões. Por isso que vocês vão ver as outras religiões, falam que eles têm seguidores. Olha, eu não sigo a doutrina espírita, não tem por que eu seguir a doutrina espírita. Eu preciso entender o que a doutrina espírita está passando e me projetar em cima dessas 4 linhas aí que vocês estão escutando muito recentemente, né? Vamos ficar nessas 4 linhas. Então, pronto. Vamos indo aqui, ó, a 21. A matéria existe desde toda a eternidade. Olha o Kardec, né? O Kardec, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? O que vocês acham que os espíritos vão responder aí? Vamos ver que resposta que for dada? Olha, a gente pode, às vezes, tentar começar a chutar, porque se a gente já começa a chutar pelo que já foi ensinado, né? Então, a matéria existe. Olha, a matéria existe desde a toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Isso aqui é... Sim, mas aí que está a resposta que Kardec fez, é uma pergunta meio que também levada pelo lado filosófico da coisa. Porque, olha, matéria existe desde toda a eternidade Todavia, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Ele já respondeu antes. Não, só Deus sabe. Você sabe o que é isso aqui? Ó? É o chamado, quando alguém coloca assim, não é saudações. Quando você faz ali uma carta, tal, você chega agora no WhatsApp, você põe lá SDS, é saudações, né? Mas não é saudações aqui, ó, é só Deus sabe, SDS. Né? Olha aí. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que lograis figurar o início de uma ação, podereis conhecê-lo ocioso, um momento que seja? Não. Então, desde o início, nós não temos condição de saber. Porque se tivesse Deus sozinho, alguém teria que ter um repórter lá da Folha, do G1, qualquer coisa, para fazer a pergunta para ele. Mas não tinha, você sabia? Coitado, eu fico, às vezes, quando eu entro nessa questão, até por brincadeira, eu falo, coitado, Moisés sofreu para chuchu, viu? Aí ele pegou uma batata quente, que vocês nem sabem. Para pegar aquele povo ali, aquele povo judeu. Ele virava as costas, estavam eles lá construindo bezerrinho de ouro e aquelas coisas todas. Né? Eles queriam ter um ponto de referência. Né? As tábuas não serviam para eles, porque a tábua era totalmente contrária ao que eles faziam. Então, tá lá as leis lá, não faziam aquilo tudo. Ó, então, a matéria está aqui. Ó.
que a gente não tem. Quando a gente vai chegar, daqui a pouco, vocês já não chegaram assim numa condição de fazer a pergunta: quem é a mãe de Deus? Bom, porque se Deus existe, dentro dos nossos critérios, tem que ter tido um pai e uma mãe. Então, Deus, ou Deus nasceu do vento. Como é que faz? Então, vamos deixar por aqui quieto, não vamos gastar o nosso tempo, que isso aí está aqui, ó, só Deus sabe. Né? SDS. Talvez, quando nós tivermos condição de entender como é que funcionam certas coisas a mais, nós vamos entender. Né? Olha, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, que é a matéria, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, de uma matéria se produzem outras, né? O que é capaz de nos impressionar os sentidos, para que nós estamos vendo, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha, do nosso ponto de vista acanhado, elas o são. Porque não falais senão do que conheces. Olha, viu? A gente está fixando nessa aula de hoje esse ponto que é o princípio. Né? Que, quando nós falamos a Gênese, nós temos que lembrar, e é bom que vocês lembrem, que a Gênese, na realidade, é Bereshit, em hebraico, que é o começo. Né? Aí a palavra Gênese já tem uma outra conotação, mas dos hebreus, realmente, ela é mais pontual, é Bereshit. No princípio, olha, inclusive está lá na Bíblia, uma coisa mais ou menos assim. No princípio, Deus criou, lá. É no início. Agora, quando é que começou esse início, nós não tem. Por quê? Do vosso ponto de vista, elas são como está ali em cima. Porque nós não falamos fora o que nós conhecemos. Olha, e nós temos aqui hoje, posso dizer que tem gente que vai se formar em uma área, vai se formar direito, a outra vai fazer medicina, e aí ela vai ter conhecimento daquela área. Por isso que nós vamos encarnando para, vamos falar assim, agora daqui para frente, a cada encarnação nós fazemos uma faculdade. Como assim? Olha, notem Jesus, se nós colocássemos assim, o conhecimento e o cabedal que Jesus tinha. Jesus entendia de tudo. E nós vamos ser iguais a Jesus, porque senão ele mentiu. Porque ele falou assim: vós sois deuses e fazem o que eu faço e muito mais. Mas ele não podia explicar para as pessoas a manipulação de energia, isso e aquilo, de magnetismo, para aquele pessoal que nem conhecia o magnetismo, nem na expressão da palavra como um ímã. Né? Então, a gente vai continuando aqui na 22A, ele vai agora querer definir que definição podeis dar da matéria. Não é a matéria, da matéria. Olha, do que é constituído... Agora nós vamos fazendo uma imagem aí, né? Vamos construindo aí uma imagem nossa. Então, do que é construído? Deus, Espírito e matéria. Que definição podeis dar da matéria? Que matéria que nós estávamos pensando até então, agora aqui que nós estamos... Né? A matéria que nós estamos estudando aí, que é o ponto essencial, é a matéria. Espírito e matéria. Qual é a matéria que nos prende? O espírito. Então, está ali, olha. Que definição podeis dar da matéria? Nós estamos estudando espiritismo. Então, está aqui, a matéria, olha aí, é o lá. Agora que nós entendemos o que nós estamos estudando, hein? Senão alguém já estava pensando assim, matéria, é um prato, é uma faca, é matéria. Não, não, não. Não fiquem presos na expressão da palavra que é matéria. Tá? Eu já dei uma dica aí na hora que eu falei do ovo. Vocês captaram ali que eu falei do ovo, que o ovo, aquela camadinha branca que tem em volta do ovo, é o perisperma. Olha aí, ó. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação.
Olha que interessante como a gente tentando colocar exemplos, né, vai ficando. Olha, se a gente pegar o ovo sozinho lá, a gema e a clara dentro daquela casca, ela não existiria, ela teria que ter uma cobertura. Né? Como a gente fala do que, como foi dado, inclusive, na doutrina, para tentar explicar também essa questão de definição de matéria, colocou-se lá o perisperma que tem em volta do caroço da fruta. Né? E aqui ele está dando um outro exemplo. É o laço que prende. Você vê que o ovo fica ali preso. Né? A gema e a clara estão ali dentro. Ô, Roberto. Oi. Então, a matéria que ele está colocando, a definição dessa matéria é o perispírito? É o espírito. Olha aqui, é a matéria. Que definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o perispírito, né? O perispírito, né? Isso. Tá. Olha aí, ó. Tá, e é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Se nós não tivéssemos o perispírito, eu acho que nós seríamos que nem aqueles bonecos mole, né? Porque o que traz a consistência do corpo físico é o perispírito. É ele que dá toda a consistência. Olha aí, ó. O parágrafo abaixo está ali, ó. Deste ponto de vista, não pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ok? Vamos indo aqui. Olha, agora aqui nós temos um quadro aqui da seguinte maneira. Olha. O espírito com E minúsculo. Tá? Até a pergunta 75, nada aqui no Livro dos Espíritos, vocês só vão ver E minúsculo. Por quê? Porque é o princípio inteligente ainda, não tem a individualização. Agora, com E maiúsculo já é o espírito. Então, ele já vai explicar aqui. Eu vou descer aqui para... Então, espírito com E maiúsculo, inclusive eu já vi várias, eu até comentei palestras que o pessoal coloca, tal, e é espírito, e escreve minúsculo, está se tratando do espírito, da individualidade. Eu falo, meu Deus do céu. O espírito de Allan Kardec, o espírito de Emmanuel, e o E pequeno, eu falo, está errado. Está errado. Vamos gravar isso aqui, que é minúsculo, até peguem lá. Impressionante, o Kardec primou por isso. O Kardec primou, ele não escreveu em nenhuma das vezes, porque ele já tinha entendido, até a pergunta 75 do Livro dos Espíritos, que é a Gênese, aqui, ó, é minúsculo. Depois, daí para frente, ele vai colocar os dois, tá? Aí ele vai trabalhar com os dois, dependendo do contexto que ele está falando, ele vai usar espírito minúsculo como espírito maiúsculo. Olha aqui, então, designa a individualidade humana dotada de razão. Porque se nós formos colocar aqui, olha, nós para preenchermos nosso perispírito, para preencher, a hora que preenche o nosso perispírito, preenche um corpo, ele vai se individualizar. Por isso a frase que dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Está errada para as pessoas espíritas ainda continuarem a falar que houve uma incorporação. Não, pelo amor de Deus. Cada corpo tem cada espírito tem o seu corpo. Agora, por influências, por uma hipnose, vamos colocar assim, que o espírito obsessor possa fazer com aquele espírito, ele dá ordens para aquele espírito que está ali, vamos falar assim, que está hipnotizado, a levantar o braço, a descer o braço, através de energias manipuláveis, que ele vai falando. E aqui, através da mente, ele vai ficar falando para o outro falar o que ele quer que ele fale.
e o outro, sem saber, vai ficar falando. Mas não tem incorporação. Mas costumou-se tanto falar essa palavra, a pessoa está incorporada. O Divaldo está incorporado pelo Bezerra de Menezes. Não, tá bom, deixa quieto, né? Não vamos brigar tanto com isso mais não. Aí vem, então, aquilo lá que nós falamos, para a gente entender o ezinho pequeno. Olha, é o elemento, né? Um elemento geral. O elemento geral, né? Vai dizer, espírito, também chamado princípio inteligente do universo. Olha, se nós formos ver, já no estudo mais aprofundado, dentro do nosso corpo, todas as moléculas que já vamos falar só de moléculas que tem, são princípios inteligentes. Então, todo o universo, olha, todo o universo é banhado de princípios inteligentes. Todo. É que nem às vezes eu dou esse exemplo da bexiga. Sopra uma bexiga, tá lá, coloca. Isso aqui lá dentro é o universo. Tudo que está lá dentro é constituído, formado de princípio inteligente. Princípio inteligente da matéria. Aí que eu falo que a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo para bolar. Por isso que eu falei daqueles 2 livros anteriores, que são muito bons, para a gente saber realmente o que nós estamos estudando. Então, está aqui, ó, o elemento geral, o espírito, também chamado princípio inteligente. É esse aqui. Né? Às vezes a gente coloca, aliás, a gente usa uma palavra também aí, como assim, o espírito da coisa. Tá vendo? Então, é uma outra derivação de um exemplo de espírito, o espírito da coisa. Mas se tratando de como nós, do nosso. Vocês verem, a única princípio aí, que nós, se a gente for falar aí sim, como vai, é a única religião, olha, aspas, os 2 ladinhos, que vai tratar de estudar a formação de como viemos, né, como foi projetado todo o universo e tal. Existe uma pessoa aí que está estudando espiritismo que se chama assim Marcelo Gleiser. Ele é uma figura aí importantíssima aí hoje em dia, Marcelo Gleiser. E ele já está estudando também essa questão do espiritismo, ele está começando a enxergar um pouquinho mais além, começa a abrir tudo que ele já conhece, agregado com o espiritismo, começou a ficar melhor. Então vamos para frente aqui. Ó. Ah lá, vai. Ó, o que é o espírito? Com E minúsculo. Será que é o princípio inteligente do universo? Vamos ver? Né? Já está aí, ó, está lá grifado. Espírito minúsculo é o princípio inteligente do universo. Aqui, olha, fazem o seguinte: isso aqui não é um ser, tá? Não é um ser que você consegue palpar, não. É um princípio inteligente. Tá certo? Por isso que Jesus, olha só que interessante, por isso que Jesus falava com as águas, com o vento. Porque a capacidade de Jesus era conversar com o princípio inteligente. Quando é que nós vamos começar a ter essa capacidade? Olha como Jesus entendia das coisas, né? Porque isso que ele falava para olhar para o princípio inteligente. Ô, oh, menininhos, para com essa bagunça aí, para de chover aí, rapaz. Vocês estão assustando esses meus apostolos aqui todos. E aí eles, opa, esse cara entende. É assim. Ó, qual a natureza íntima do espírito? Olha, qual que é agora? Ó, E minúsculo, hein? Qual que é? Qual será? Ó. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Não dá. Nós estamos falando aí de coisas que a gente é muito abstrato. Nós podemos fazer cada um uma ideia. Por isso que a gente vai tentando jogar alguma coisa. E cada um pode captar de uma maneira. Como aquele Rolando Lero. Captei a vossa mensagem, amado e digníssimo mestre. Então, está aqui. Ó. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. Por não ser palpável. Olha, está dando toda a dica. Não é palpável. Nós não vemos, não sentimos. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada.
E o nada não existe. Né? Por isso que o Espiritismo ensina que, às vezes, as pessoas falam assim, quando fica chateado, que o Chico trabalhou com isso, de a gente fazer orações e fazer as coisas. Eu tenho dito, às vezes até que a gente tem percebido aí nos encontros, aí, falando assim, que é o seguinte, orar é bom, sempre é bom, no intuito que nós façamos a nossa depuração, a nossa transformação. Orar simplesmente por orar é que nem aquelas pessoas que só vão em centro para tomar passe e beber água frutificada. Eu tenho dito, às vezes eu falava isso em palestra, né? Se vocês estão vindo aqui só para tomar passe, porque às vezes tinha uns que chegavam no centro, que eu estava dando palestra, tinha gente que chegava lá faltando 5 minutos. Eu denunciava elas. Eu falava assim, olha, as pessoas que vêm ao centro, que chegam esbaforidas, né? No final, não precisa correr, já falta só 5 minutos para terminar. O principal, que era o atendimento aqui dentro desse salão, já aconteceu. Agora vocês só vão tomar uma aguinha lá, né? Só vai dar uma ajustada final. Então, essa que é a questão que a gente tenta passar e fazer com que se prevaleça. Então, aí, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, para nós, entretanto, é alguma coisa, e ainda sabendo que nada não existe. Nós temos que cada um, em vez de ficar orando, medite sobre o que fez, medite que não vai fazer isso amanhã, medite nas coisas erradas que nós fizemos, e vamos procurar, nas nossas, sim, orações, nos nossos dias. Eu não prefiro falar oração, porque oração é uma coisa. Eu prefiro falar prece, porque a prece você cria a prece de acordo com a circunstância. A oração é Pai Nosso, que está no céu, Ave Maria, cheia de graça. Isso é oração. Então, nós temos que ter um contato que nós estivemos conversando com o nosso anjo de guarda, que nós estamos... Ele está vendo que nós estamos analisando, que estamos falando de coração, estamos falando com o coração aberto que nós erramos. Nós estamos se confessando para ele. Ele não precisa de fazer isso. Mas na hora que ele vê que nós estamos realmente impulsionados a querer mudar. Então, não adianta ir em qualquer lugar se não tiver, pelo menos, a boa vontade. Olha aí, que definição se pode dar dos espíritos? Agora, pergunta 76. Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu volto aqui. Essa aqui é a 23A. Essa aqui é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos com E maiúsculo. Tá? Essa é a primeira pergunta. Que definição se pode dar? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Olha, lá no nosso lar, nós vimos lá vários espíritos, nós vimos lá cavalos, nós vimos lá aves, vimos tantas coisas, né, sendo utilizadas. Mas todos eles são princípios, daí pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Porque, no mais rudimentar que possa parecer a palavra inteligente, o João de Barro tem uma mínima, um milésimo de inteligência ao construir o seu ninho fora do alcance do vento frontal. E assim, a maioria dessa inteligência é uma inteligência instintiva. Já vem que nem o airbag hoje em dia, já vem, comprou, já vem. Mas que está aqui, povoam o universo. Mas olha a vírgula aqui, fora do mundo material. Ok? Aqui, os espíritos aqui estão com o corpo físico, vira uma bagunça e fica assim. Lá fora, nós vamos se enxergar melhor e vamos povoar o quê? O universo. Olha aí. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ok? Está aí a diferença da palavra, a aplicação da palavra espírito, que nessa pergunta 76, Kardec coloca até essa nota aí. Certo?
Vamos vendo aí, olha. Então, aqui está o princípio, Bereshit, né? Olha aí. Material ou matéria? Inteligente ou espírito? Interessante a gente analisar esses dois fatores de princípio, né? Porque elas vão ser os dois juntos, matéria e espírito. Aqui, ó. Opa. Agora não sei. Para frente aqui. Está aqui, ó. Matéria, né? A matéria e espírito. Mas o espírito colocado com E maiúsculo já é inteligência, e material não é. Material é a essência do que nós somos formados, né? É o material. E outra coisa, só para a gente dar uma olhada aqui nessa foto aqui, olha, do cluster, né? Olha só, isso aqui, cada ponto desse aqui é uma galáxia. Tudo que nós estamos vendo aqui, esses pontos, são galáxias, não são estrelinhas, não, são galáxias. Olha, 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 olha. Tudo isso aqui é galáxia. Até nós pegarmos a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, né? O que acontece? Só nessa nossa Via Láctea temos mais de 200 milhões de sóis. Então, nós vamos ter 200 milhões de planetas, se tiver a mesma distância da Terra, com talvez as mesmas condições de viver. Só que em cada mundo, que também já estudamos, o espírito vai se revestir com o perispírito daquele mundo. Então, nós não vamos viver, não adianta aí sim querer que nós vivamos em Marte, não. A não ser que nós construímos uma redoma lá, colocamos lá uns compressores lá para gerar oxigênio, uma série de coisas, e aí nós vamos ver como nós vemos nos filmes. Porque cada planeta é feito de elementos diferentes, né, constitutivos daquele planeta. E essa pergunta, essa resposta que eu dei está lá também na obra espírita, que para cada mundo nós vamos pegar um perispírito. Por isso que nós olhamos para Marte e não vemos ninguém. A matéria lá é diferente da nossa. Com os nossos olhos, nós não vemos a vida lá. Porque a gente fica achando que nós vamos olhar para Marte, pegando Marte como exemplo, e nós vamos ver prédio, carro, ver tudo lá. E outra coisa, a vida em Marte também está também numa dimensão diferente da nossa. É tudo proporcional. Então, quando eles estão lá, que vai... Olha, a mãe do Chico Xavier, ela deu um grande relato para nós sobre a vida em Marte. E a hora que ela vai falando, tem muito espírito que fala assim, eu não acredito nisso, não. Já teve lá várias sondas espaciais, não viram nada. Mas não vamos ver, porque está em outra dimensão. Aí, para entender de dimensão, nós vamos ter que estudar um pouquinho mais também. Um pouco de Marcelo Gleiser vai bem, ele está no YouTube aí dando várias aulas aí. Então, olha aqui, nós estamos vendo, né, essa maravilha que é o planeta Terra. Tá? Essa beleza que nós estamos tendo que começar a recuperar agora. Nós acabamos com quase tudo, ou quase tudo está contaminado, os rios estão contaminados, o ser humano ainda continua com baixíssimo índice de higiene, baixíssimo nível de higiene. Se nós pegássemos, cada um visse na rua um papelzinho, nós fôssemos pegando, jogando latão, fazer alguma coisa, nós íamos melhorando tudo, mas nós não deixando aquelas coisas sujas, horríveis, que quando chove vai para o sistema pluvial, vai sujar tudo. Vai ver aí, quando chove, enche de lago, de garrafa PET, não sei aonde, que lá, no mar, vários golfinhos, eu estava assistindo um dia aí, golfinhos com plástico na barriga. Quer dizer, não pode, né? Nós estamos... Bom, então, aí com essa imagem aí, nós terminamos aí a aula de hoje. É mais um breve, né, como eu sempre falo, é mais um breve despertar do conhecimento que a gente possa realmente se aprofundar mais. Mesmo aqui, eu estou vendo aqui a apostila, tem várias coisas aqui, né, que se nós pegar... Por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas falam, não, mas o ESD poderia, não sei o quê. Olha, o ESD, lá na federação, lá em Brasília, são 2 horas de curso.
Tá? São 2 horas que as pessoas vão, sempre lotado, né? Parece que é engraçado, não sei porquê, mas sempre lotado, estão lá. São 2 horas. Aí dá para fazer a apostila, dá para fazer toda aqui a programação a didática que eles usam e tudo mais, dá porque vai fazendo grupos, isso e aquilo. E a gente não consegue, às vezes, fazer grupo com 4. Aí não fica. Grupo com 4 é dupla sertaneja. Não é? É uma dupla sertaneja, então não dá. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente tenta traçar só as linhas gerais aí para a gente vendo direitinho. É uma coisa também que eu já vou adiantando, que o projeto está implantado, está todo desenhado o projeto, agora só está faltando assim encaixar direitinho por causa das coisas que a gente vai realinhando. Quando eu der uma aula, por exemplo, que nem hoje, eu vou deixar gravado, por exemplo, que nós vamos gravar a aula, e depois eu vou soltar logo a aula, vamos falar assim, eu vou soltar uma aula de mais 1 hora e pouquinho, complementar a aula, com mais itens, explicando melhor as coisas, dando uma aumentada. Porque aí fica até fácil, que as pessoas, nessa maneira do YouTube, elas podem entrar qualquer hora lá no grupo, né? Eu acho que já mandei para vocês aí o grupo, entrar no grupo, pega a palestra e vai ter mais coisa para estudar, que é muito interessante a gente sempre pontuar. Bom, vamos lá então, estamos quase perto das 9 horas, né? Como a gente falou, fica 50, 55 minutos, 1 hora, a gente vai bem. Então, vamos aproveitar esse momento novamente para agradecer por esse momento que nós estamos, agradecer a nós mesmos que estamos nos dando a chance de aprender aquilo que Jesus não pôde ensinar. Mais de 2000 anos, ele só poderia falar o que ele falou. E aí ele volta em 1857 como Consolador Prometido para ampliar. Então, temos que realmente, eu penso dessa maneira, que nós temos que agradecer o nosso esforço, a nossa vontade de querer conhecer, para, principalmente, na próxima reencarnação nossa, nós já reencarnarmos com mais conhecimento, com mais bagagem, entendendo naturalmente as coisas, porque esquecer nós não esquecemos. Mas sempre que a gente força o pensamento, a gente vai tendo aquelas coisas insights. E a pessoa fala, por que eu pensei? São insights das nossas experiências de encarnações passadas. Então, nós agradecemos a nós mesmos pelo esforço que nós estamos fazendo. E solicitamos e rogamos, então, aos nossos guardiões, esses espíritos que tanto trabalham em nome de Jesus, para que nós evoluímos. Agradecemos também a eles pela paciência, inspirando a nós sempre boas coisas, boas atitudes, tirarmos dos nossos dicionários as palavras de baixa vibrações, todas elas. Não adianta a gente, às vezes, fazer orações e meia hora depois, uma conversa mais aquecida com um parceiro ou com um amigo, soltar palavrões. Não adianta. Água suja, vaso sujo. Não tem outra coisa. Temos que depurar o vaso para limparmos a água. Então, vamos agradecer esse ensino que Jesus nos deixou, marcando para a próxima semana estarmos aqui novamente. Que assim seja. Realmente, a gente tem que... Não é fácil, não. A gente tem que, por cada vez mais... Olha, uma coisa assim, um dia desse, eu estava agora vendo lá um negócio no meu carro e eu fui embora, né? Fui, paguei a conta e fui embora. Chegou em casa, eu falei, tem coisa errada nisso aqui, né? Porque eu me lembro que eu tinha que dar um valor aproximado de tanto. E deu a menos. E aí comecei a lembrar tal. Aí olha, não cobrou isso. A pessoa não cobrou isso. Talvez até já tinha esquecido. Hoje de manhã eu liguei para a pessoa e falei, olha, você me apresentou a conta lá, mas está errada. Ela falou, como assim? Já fica assustada, né? Eu falei, assim. Eu falei, então, assim, assado. Tinha que dar isso. Agora até você cobrou menos. Ela falou, nossa senhora, eu esqueci realmente de cobrar. Eu falei, não, é o seguinte, eu só posso passar depois das 18. Você me deixa, então, já o valor aí,
o recibo, a nota fiscal no caixa, que eu vou lá, já procuro a Daniele, já vou lá, pago e pronto. Então, é assim que nós temos que ser, honestos conosco mesmo. Porque se eu não lembrasse, não teria erro nenhum. Tá? Eu não lembrei, eu não errei. Mas como eu lembrei, se eu quiser levar vantagem, vai ter consequência. Como diria um narrador de futebol, não adianta chorar. Aí já foi policial. Queridos, então, até a próxima semana. Estaremos aqui. Amanhã não, amanhã nós temos ainda, né? O Rafael não, mas o meu irmão e a minha cunhada aí estão lá no estudo da mediunidade, né? Estudo e educação da mediunidade. Olha, essa questão da educação e mediunidade, que nem o Kardec falou, médio todos nós somos, em um grau qualquer. Então, mesmo que nós tenhamos 1% de mediunidade, nós vamos ter que educar esse 1%. E num plano maior é muita coisa, hein? É muita coisa. Por isso que as pessoas... estou com dor de cabeça. Várias pessoas sofrem de dor de cabeça por causa da presença de espíritos deteriorados ao seu lado. A pessoa começa a entrar em depressão. A maioria das pessoas com depressão está realmente com ali um obsessor bem próximo. É que ela vai para trás. Né? E aí a pessoa, se ela mudar os pensamentos, os obsessores também vão embora. É tão simples isso. Né? Não precisa ir lá no centro, fazer sessão mediúnica, ir lá no Candomblé fazer descarrego, nada disso. Bom, senhores, tchau, tchau, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado, Roberto. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado por vocês. Tchau. Tchau, tchau.